João Guilherme, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Expediente Futebol. Olha, João, eu diria para você que o torcedor corintiano está levemente desconfiado a esta altura, né? Porque se a gente somar os compromissos corintianos, nesse início ainda de temporada 2019, né? O Corinthians fez um jogo-treino com o Nacional, perdeu por 1-0, depois fez um amistoso contra o Santos, empatou por 1-1, estreou com mais um empate no Campeonato Paulista contra o São Caetano, de novo 1-1, e ontem perdeu para o Guarani por 2-1 em Campinas. Quer dizer, nesses 4 compromissos, o Corinthians soma 2 empates e 2 derrotas, ainda não venceu. Evidentemente que o clima, o ambiente não fica do mesmo jeito se a equipe ontem, por exemplo, conquistasse uma vitória sobre o Bugre. Então, existe sim esse clima de um pouquinho de desconfiança, um clima um pouquinho desconfortável para o torcedor, mas pelo menos as notícias de hoje, que eu trago da movimentação de hoje, aqui direto do CT Joaquim Grava, são mais positivas e podem fazer com que o Corinthians se reabilite ou retome o caminho das vitórias. Isso porque jogadores que tiveram algum tipo de problema físico nessa pré-temporada, ficaram algum tempo no departamento médico, não ficaram à disposição do Fábio Carille até agora. Aos poucos esses jogadores vão ganhando espaço nos treinamentos e podem reforçar a equipe nos próximos dias. Estou falando dos volantes Ralf e Gabriel, que já estão trabalhando com bola, e também o atacante Sérgio Dias. Esses 3 jogadores perderam muitos treinamentos, ainda não estão no auge da forma física, mas podem, por exemplo, serem relacionados para o jogo contra a Ponte Preta sábado em Itaquera e podem ficar à disposição aí de forma integral a partir da próxima semana. O Corinthians que vive dias muito importantes, né? Pega a Ponte Preta nesse sábado, no meio da semana que vem pega o Red Bull também em casa pelo Campeonato Paulista, e aí no outro final de semana, sem ser neste sábado, no próximo, no dia 2 de fevereiro, tem só o primeiro derby do ano, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Não bastasse isso, depois do derby, na quarta-feira seguinte, o Corinthians estreia na Copa do Brasil em Londrina contra o Ferroviário em jogo único, e vale a gente frisar aqui, caso de derrota, o Corinthians já é eliminado nesse primeiro jogo, tem a vantagem de conseguir o empate. Se o Corinthians empatar com o Ferroviário, já avança de fase na Copa do Brasil. Então são dias muito importantes e muito intensos, e pelo que o Fábio Carille vem sinalizando ultimamente, ele deve fazer o seguinte: nesse jogo contra a Ponte Preta, sábado, utilizar uma equipe alternativa, se bobear até uma equipe integralmente reserva, totalmente reserva. Depois desse jogo contra a Ponte Preta, deve fazer uma mesma escalação, uma mesma base para os 3 jogos seguintes, contra a Red Bull, contra a Palmeiras e também contra o Ferroviário. Só para a gente arrematar aqui com uma possibilidade, é claro que ainda existe o treinamento desta sexta-feira, véspera do jogo contra a Macaca, mas o Carille comandou um treino aqui que é muito emblemático. A gente sempre fica de olho nessa movimentação para saber a escalação ou o que o Carille está pensando. E hoje ele formatou um treino ali, o treino chamado de fantasma, que não tem adversário. Apenas o Carille fica organizando os jogadores, organizando a parte tática, com posse de bola e sem posse de bola. E ele chamou 10 jogadores de linha, o que pode ser um esboço da base desse time alternativo para pegar a Macaca. E esse time tinha a seguinte formação: o Cássio certamente vai ser mantido, esse é fominha e goleiro, a gente sabe que tem um tratamento diferente, mas na linha, o que o Carille organizou nesse treino fantasma foi o seguinte: Michel Macedo na lateral direita, Marlon e Pedro Henrique no miolo de zaga, com o Gabriel na lateral esquerda. Gabriel que é volante, improvisado na lateral esquerda, já que o Carlos Augusto está no Sul-Americano Sub-20 no Chile. Gabriel que inclusive foi inscrito hoje. O Corinthians está com 22 inscritos no Campeonato Paulista, deixou 4 vagas abertas. Então a linha defensiva já passei a limpo, no meio-campo Arauz, Thiaguinho e Matheus Vital, e na frente Pedrinho, Gustavo Silva, né, o Gustavo Mosquito, e na frente o Bocelli. É uma perspectiva, uma possibilidade do time alternativo para encarar a Ponte Preta sábado, 7 horas da noite em Itaquera, João. Legal, então pode aparecer o Bocelli, hein, no time do Corinthians sábado contra a Ponte Preta, 7 da noite, como bem informou o André Cavalcante. É uma possibilidade. André, muito obrigado, hein? Daqui a pouquinho você volta aí direto do Timão, a gente traz outro.